o mapa de hoje para vocês, eu pretendo passar por esse texto, versículo por versículo, fazendo alguns comentários breves, para a gente ter uma ideia inicial ao aproximar esse texto, e aí então eu gostaria de fazer alguns pontos sobre esse texto, de uma vez que tenhamos este conhecimento inicial já estabelecido. Amém? Então, agora, direto ao texto, versículo 1, eu vou lendo e fazendo alguns comentários. Tá? O versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O apóstolo São Paulo, nesse momento, ele não está dando uma bronca. Muitas vezes nós associamos a ideia de exortação, a ideia de bronca, a ideia de correção, a ideia de que a pessoa está cometendo algo errado, está vivendo em pecado, está se deixando levar por práticas mundanas. Não é o caso desta igreja. Paulo já os elogiou, já falou que eles são inclusive modelo da fé para outras igrejas naquela região. Então Paulo não está dando uma bronca neles, Paulo já tratou do assunto que ele vai tratar hoje, porém ele vai tratar de novo de uma maneira encorajadora. De uma maneira encorajadora e não com um tom de repreensão. Essa é a primeira anotação que eu gostaria que nós fizéssemos. Não nos esquecêssemos desse tom de Paulo ao os encorajar e não repreendê-los nesse momento. Inclusive, ele diz que eles já estão vivendo da maneira que agrada a Deus. E ele diz, continueis fazendo. Pessoal, vocês estão indo bem. Continua andando desse jeito. Agradem a Deus. Aí no finalzinho do versículo ele fala assim, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Irmãos, vocês estão indo bem, não se acomodem. Vocês progrediram, digamos, 2 pontos percentuais, progridam 4. Busquem crescer cada vez mais, não se acomodem. Não se contentem com a bênção de ontem, busquem a face de Deus hoje novamente, não vivam da glória passada, mas continuem a crescer em santificação. Essa é a vida de todo crente, essa é a vida da santificação, é a vida que agrada a Deus, é uma vida que busca progredir dia após dia, que continua buscando a Deus, que continua agindo em fé, continua movendo em obediência. Esta é a vida cristã, é a vida daquele que tem o Espírito de Deus habitando dentro dele, aquele que teve o seu ser completamente transformado e hoje é uma nova criatura, vive buscando a Deus, buscando progredir cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Como se progride? Não se progride separado da instrução do Senhor Jesus. Você vai ouvir na nossa cultura, mas eu posso amar a Deus sem a Bíblia. Mentira. Mentira. O Senhor Jesus, naquele jardim, antes de morrer, ele orou, Pai, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. O que nos santifica de acordo com a oração do Senhor Jesus, em João 17, é a verdade. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia, nos santifica. Devemos viver rendidos à autoridade das Escrituras, a nossa única autoridade de fé e prática. Assim, então, cresceremos cada vez mais, progrediremos na vida cristã cada vez mais, crescendo em amor, crescendo em serviço, crescendo em perdão. Versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação é a salvação no presente, irmãos. Santificação é o processo pelo qual Deus, na sua graça, inspira no seu coração o querer, mas também o fazer da sua boa vontade. Santificação é o caminhar nas boas obras para a qual Ele te salvou. Efésios 2:10. Santificação é buscar a Deus, e a cada dia neste processo, Deus, na sua infinita graça, através do seu Espírito Santo que Ele nos dá, Ele nos transforma e nos faz um pouquinho mais parecido com o Senhor Jesus, no nosso caráter.
Isto é progredir cada vez mais numa maneira de viver que agrada a Deus. Versículo 4, a vossa santificação, versículo 3 ainda, que vos abstenhais da prostituição. Em que aspecto Paulo está falando de progredir em santificação? Este é um aspecto da santificação sobre o qual Paulo quer lidar. E esta ideia é uma ideia que fala essa palavra, é a famosa palavra porneia no grego, que fala de muito mais do que somente esta atividade, mas fala de qualquer tipo de imoralidade. Qualquer tipo de imoralidade das pessoas terem intimidade ou namorarem pessoas que não são o seu marido ou a sua esposa. Crente namora a esposa e o marido. Super popular essa ideia, né? Eu estou acostumado. Pessoal. Tá? Essa ideia de todos os tipos de imoralidade. Por que foi traduzido dessa maneira? Pelo contexto cultural dessa cidade. Paulo está escrevendo de Corinto, que também é outra cidade que não é bolinho, e o que existe aqui é o seguinte: existe esse tipo de atividade, inclusive na adoração pagã. Na adoração pagã dessa cidade, existem pessoas que exercem essa profissão como parte da adoração desses deuses pagãos. Comumente, as mulheres dentro de um casamento, no casamento, serviam para alimentar os animais e cuidar das crianças. Mas a satisfação íntima do marido vinha de outras fontes. O namorar, a esposa servia para cuidar das crianças e dos animais, mas o marido namorava outras esposas. Esta era a prática comum dessa cidade nesse tempo. E os cristãos, muitos deles, tinham sido salvos, tinham se arrependido deste histórico, tinham vindo deste contexto, onde agora eles pertencem a Cristo e têm uma moral completamente diferente. Eles buscam a Deus e buscam a única expressão de intimidade física possível nas Escrituras: a monogamia, o seu marido ou a sua esposa. Por isso a palavra é traduzida dessa maneira, mas eu quero que você mantenha a ideia aberta de que é mais do que somente esta prática, tá bom? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Esse versículo existe um diálogo bom. Versículo 4, o próprio corpo, o original fala assim, o próprio vaso. Se você já leu Romanos 9, você vê essa ideia de vasos feitos para um determinado propósito, naquele contexto, que é a linguagem de Paulo também. Vasos são usado a palavra como pessoa. Então, existe uma conversa entre os comentaristas reformados, entre os comentaristas em geral, na verdade, que eles falam o seu próprio vaso. No casamento, na sexualidade monogâmica, o meu vaso seria a minha esposa, o vaso da minha esposa seria, né, o marido, seria eu. Logo, alguns dizem aqui, o que quer dizer não é possuir no sentido de autocontrole, mas é a ideia de tomar para si a sua própria esposa. Essa é a interpretação. E a outra, como diz aqui, que fala na ideia, que dá mais a ideia de autocontrole. E eu não vou arrastar vocês comigo nesse debate todo, por quê? Por um motivo só. Um é o tempo, mas a ideia de que se falar tome uma esposa para si, está apenas especificando e expandindo um pouquinho mais o pensamento que se encontra na Bíblia inteira. Se falar tenha autocontrole, também é um ensino que é visto na Bíblia inteira. O homem, o cristão tem que ter autocontrole, inclusive é o fruto do Espírito. As interpretações não se contradizem, porém, uma expande um pouquinho mais a ideia. E é uma que eu tenho uma inclinação um pouco maior, a ideia de que tome para si uma esposa, e é o que eu vou argumentar. Então eu vou falar intercambiavelmente
as duas ideias que se complementam. Ter autocontrole nesse âmbito e ter também a sua esposa, não a liberdade de passear por aí. Tá bom? Então, é isso que está acontecendo aqui. E ele fala que seja a sua esposa, ou que você tenha autocontrole. Versículo 5. E aqui está o coração da nossa ideia hoje. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Nós definiremos em alguns minutos o que é a lascívia, mas ele associa essa prática como uma prática daqueles que não conhecem a Deus. Logo falando, se você conhece a Deus, essa prática não é apropriada. Mas não é uma prática, é um sentimento. Nós veremos, é uma ideia, é uma emoção, é um pensamento, mas o que parece é que Paulo não crê que isto é algo apropriado, ou que tem lugar na vida do cristão. Versículo 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas. Como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O Senhor é o vingador contra todas essas coisas. Quais coisas? Essa chamada para a santidade, o desejo de lascívia, a imoralidade sexual. O Senhor é o vingador contra todas essas coisas. Não é um crime sem vítima, porque a imoralidade sexual, aparentemente, de acordo com esse versículo, defrauda outros. Nós veremos um pouquinho mais sobre isso. Mas os olhos do Senhor estão próximos a todo momento. E haverá um momento de prestação de contas onde o Senhor vai dar o devido pagamento a tais pecados. Versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Muitas pessoas ficam gastando tempo e tentando descobrir os decretos não revelados de Deus, a vontade de Deus não revelada, o chamado de Deus para a minha vida. Será que eu vou para Timbuktu ser missionário? Será que eu vou para o concurso? Você quer saber o chamado de Deus? Está aqui. Está aqui o chamado de Deus. Ele não lhe chamou para a impureza, Ele te chamou para a santificação. Nós já falamos um pouco sobre santificação. Buscar primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas serão acrescentadas. O chamado de Deus para viver uma vida santa. Acho que nós faríamos bem se nos preocupássemos mais com o que Deus já revelou do que com o que Ele não revelou para as nossas vidas. Porque Ele já revelou bastante do seu desejo, do seu chamado para as nossas vidas. Versículo 8. Dessa arte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Você pode discordar de ideias de pregadores, você pode discordar de mim, de teólogos, de irmãos na igreja. Rejeitar a pureza da intimidade física, a pureza da vida sexual, que tem um propósito no plano de Deus, é rejeitar a Deus e não a homens. Amém? Essas são as primeiras ideias, as ideias iniciais que eu gostaria que nós tivéssemos ao aproximar esse texto. E eu queria falar sobre algumas coisas. A primeira, é importante que a gente chegue juntos à definição de lascívia. O que é a lascívia? Eu vou usar esse texto. Existem outras definições que não a contradizem, mas se completam, tá bom? E nesse texto o que me parece é que lascívia é o oposto da santidade e honra. O texto nos fala para fazer algo, ter autocontrole ou tomar uma esposa para si próprio, de uma maneira e não de outra. Dá uma olhada no seu texto, versículos 4 e 5. Está todo mundo lá comigo? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia. Dessa maneira e não dessa. De qual maneira? Santificação e honra. De qual maneira não fazer?
desejo de lascívia. Então, a primeira coisa que a gente vê, de acordo com esse texto, é que o desejo de lascívia é oposto à santidade e honra, ou à santificação e honra. Tá bom? A lascívia é um desejo por intimidade física que desonra o seu objeto e ignora a Deus. Desconsidera a Deus completamente. Age como se Deus não existisse. Desonra o seu objeto, ou desonra o próximo, desonra aquilo que deseja e ignora a Deus. É como se Deus não existisse. O desejo sexual em si é bom, Deus nos fez assim. É puro, é bonito, é belo, é parte do seu plano para nós, mas tem o seu lugar apropriado. Ele foi feito para ser governado ou guiado por pelo menos 2 parâmetros. Honra para com a outra pessoa e santificação para com Deus. A lascívia é o que esse desejo sexual se torna. É um monstro no qual ele se transforma quando o respeito por Deus se vai. E a desonra pelo próximo é presente. O desejo sexual, neste momento, se torna lascívia. O desejo sexual tem um contexto divino, um contexto dado por Deus, que é o casamento. Um homem casado com uma mulher para o resto da sua vida, num pacto inquebrável. É dentro desse contexto que a intimidade física deve ser experimentada. E dentro desse contexto, a intimidade física se torna um instrumento de várias coisas. Um instrumento que honra a Deus através da procriação, do companheirismo, do deleite, do conforto, da entrega mútua em sacrifício, em submissão, neste pacto de honra mútua chamado casamento. É aí que acontece. É aí que algo tão poderoso é controlado por um amor de Deus, expressado na figura da esposa e do marido, que são figuras de Cristo e a sua igreja. E a intimidade física, então, se torna uma bênção, se torna algo que constrói e não destrói, se torna um fogo controlado que aquece, mas não queima e destrói, e se alastra sem controle. Portanto, eu gostaria de dizer que a ideia de ter esse tipo de intimidade com pessoas que não são o seu esposo ou a sua esposa, é como dizer assim: eu quero o seu corpo para me satisfazer, para me dar prazer. Mas você como pessoa, como um todo, não, aí não quero ter um pacto com você. Eu jamais vou prometer perante a Deus e os homens que eu não vou querer outras pessoas, que eu vou viver para você, que eu vou te servir, que eu vou te amar, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na doença, na alegria ou na tristeza, na saúde e na doença. De maneira alguma. Mas eu gostaria que você satisfizesse os meus desejos. Só o seu corpo, a sua pessoa não me interessa. Você é descartável. É isso o que a lascívia faz, quando obedecida. Levando as nossas mentes, tornando nossas mentes inúteis e afastando nossas mentes do relacionamento com Deus. E agora eu desonro a Deus com estas ideias e uso a imagem, aquela ou aquele que foi feito a imagem de Deus para a glória de Deus, como um objeto descartável. A lascívia ignora a Deus. Não é somente desrespeitar o outro, mas ela ignora a Deus. Conhecer a Deus e agir de acordo com este conhecimento impede o desejo sexual de se tornar lascívia, de se tornar esse desejo que desonra a pessoa e ignora a Deus.
É o conhecimento de Deus e agir de acordo com esta maneira que impede esse monstro que é a lascívia. A lascívia é desrespeitar a Deus. Olha só o versículo 8. O versículo 8 diz assim: dessa arte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus. É uma rejeição de Deus. É desrespeito na forma de rejeição. Rejeição é o que Adão e Eva fizeram no Éden, onde Deus havia feito de tudo para eles e por eles, onde tudo era bom, onde tudo era perfeito, não existia morte, choro, pranto ou dor. Deus nunca havia mentido para eles, eles viviam sem a presença do pecado, e quando tiveram a oportunidade, acreditaram numa mentira, e se rebelaram contra Deus, rejeitaram a bondade de Deus nas suas vidas, e mergulharam todos nós, em um mar de dores e lágrimas. Foi o que Ele fez conosco, por rejeitar a Deus. Quando a lascívia toma conta de nós, nós rejeitamos não a homens, mas a Deus. Por outro lado, a santificação é viver em supremo respeito por um Deus santo. É buscar agradar a Deus, é entender a santidade de Deus, é entender como Deus é separado de todos nós, como Ele é altíssimo, sublime. Não existe ninguém como Ele. E por isso nos fascinamos com a beleza do seu ser e vivemos para refleti-lo e agradá-lo. Deus criou a sexualidade para o bem das suas criaturas, e sendo Ele o supremo Criador, só Ele tem a sabedoria e o direito de nos mostrar como exercê-la, como usar a sexualidade para a sua glória e para o nosso bem. A lascívia é o que esse desejo vira, ou se torna, se transforma, quando esquecemos de todas essas coisas, do amor de Deus, em nos dar algo tão poderoso, tão belo, tão santo, quando nos deixamos levar por um desejo carnal e agimos como se ele não existisse. Se o desejo sexual não é guiado pelo respeito, pela honra dos outros e pelo respeito, pela santidade de Deus, é lascívia. Não é difícil de memorizar, né? Não é difícil de lembrar. Talvez você esteja pensando, mas e os solteiros? Ou talvez os solteiros estejam falando, para você é fácil. A verdade de Deus não muda de acordo com a providência de Deus na sua vida neste momento. Romanos 8:28 não muda porque você tem esse desejo que ainda não foi cumprido, ainda não foi dado a você, não lhe foi concedido, o desejo de casar. E você é solteiro nesse momento. Romanos 8:28 continua sendo verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Se houvesse algo melhor para você neste momento, de acordo com o plano eterno de Deus, meu irmão e minha irmã, ali você estaria. Neste momento da sua vida, o que Deus tem para você, aonde você está, é, sem dúvida, indiscutivelmente, insuperavelmente o melhor que Deus tem para você na sua vida. E a graça e o poder do Espírito Santo, o poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, vive em você e por você, e lhe dá graça não somente para demandar a sua santidade, mas para que você exerça a sua santidade na sua vida solteira, para a glória de Deus e o seu maior deleite. É para o seu bem que você, neste momento, está solteiro ou solteira. Deus não falhou com você.
Eu sei que muitas vezes podemos falar com viúvos, viúvas, divorciados. O amor de Deus e a verdade de Deus não muda porque vivemos em circunstâncias difíceis. A energia física que nós temos, esse desejo de termos esse companheirismo, essa energia pode ser transformada de maneira santa e redirecionada para relacionamentos com ambos os sexos, de amizade, de serviço, de amor, de aconselhamento, de apoio, de serviço na igreja, na obra, no evangelismo. Eu sou lembrado nesse momento, e eu gosto muito dele, ele já faleceu, aquele escritor inglês, o nome dele é John Stott, ele viveu 90 anos, morreu em 2011. Ele nunca casou, ele serviu fielmente na sua igreja, sua vida inteira. Ele escreveu livros como A Cruz de Cristo, Cristianismo Básico. Se você não leu, você tem que se arrepender e ler um livro dele. Se você não leu A Cruz de Cristo, você tem que se arrepender e ler A Cruz de Cristo. Uma vida inteira sendo solteiro, dedicado ao serviço da igreja de Jesus Cristo na terra. Deus lhe deu graça. O seu desejo, o seu anseio por uma companheira, muitas vezes, de acordo com ele, era acompanhado por dor. Em muitos momentos, creio que não foi fácil. Porém, Deus lhe deu graça para viver 90 anos a serviço do Evangelho de Cristo nesta terra. E a promessa de Deus para a vida daqueles que o seguem, a promessa de Deus para todos aqueles que foram perdoados em Cristo Jesus, a promessa eterna dele é muito maior do que a bênção de desfrutarem um casamento. O casamento, apesar de lindo, é apenas um vislumbre da beleza que está por vir, que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, o coração algum jamais sonhou com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você se encontra solteiro, eu quero te dizer que Deus tem a capacidade e a graça para você, para viver uma vida santa neste contexto. Amém? Nem as portas do inferno podem prevalecer contra você, porque Ele é por você. Diz o Mark Deverell, pastor da igreja batista, Capitol Hill, lá de Washington, ele diz assim: o desejo de se casar não garante que isso aconteça. E para isso, eu não tenho uma ótima resposta. Se você acha que seus esforços por um casamento permanecem insatisfeitos, eu posso simplesmente dizer-lhe que nós temos um Deus amoroso e que Ele nos chama a todos a serem frutíferos em qualquer estado em que estejamos neste momento. Devemos atendê-lo, o chamado, com tudo o que Ele nos dá. Cada um deve usar o dom que tenha recebido para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas várias formas. 1 Pedro 4:10. Amém? Segunda coisa que eu queria falar essa noite, ponderando o perigo da lascívia. Porque talvez você esteja pensando, mas é só pensamento, é só desejo? A gente bem que podia falar sobre coisas mais importantes. Por que a gente não está falando, sei lá, de uma bomba nuclear, a tensão nuclear, Estados Unidos, Coreia do Norte, inflação, desemprego, sabe? O cenário político do Brasil. Por que a gente não está falando dessas coisas? Tem tanta coisa mais importante. Sabe por quê? Porque eu pago as minhas contas, eu sou uma boa pessoa, eu não roubo os outros, eu faço negócio honestamente, sabe? Eu minto muito pouquinho, nem lembro a última vez que eu menti, e aí a gente está falando de desejo, eu faço coisas. Você acha que Deus está preocupado, Ele olhando para a nossa vida, eu faço um monte de coisa boa, um monte de coisa honesta, você acha que Deus está preocupado com isso?
Mesmo que ele estivesse preocupado com o que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo aqui, eu não estou fazendo isso, está tudo aqui dentro, ninguém nem sabe. O que o histórico da minha internet tem a ver com isso? Ou o filme aqui ou ali, ou querer o que não é meu, desejar aquilo que não é meu, o que tem? Deus não está se preocupando com isso, se está é pouco, é muito menos do que outras coisas mais importantes. E você vai ouvir esse tipo de objeção. Onde já se viu Deus querer legislar os meus pensamentos? As ações eu até entendo, mas os pensamentos não. Essa é uma expressão da mente religiosa, que acha que cometendo alguns pecados na cabeça deles menores, a sua santidade vai ter um peso maior na balança e Deus vai simplesmente deixar de lado esses pecados que ele julga menores. Na sua estultícia, decidiu que são pecados que não importam para Deus. O versículo 6 diz: ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Deus é o vingador contra todas essas coisas. Isso significa que a razão pela qual nós não estamos falando, eu não peguei o jornal aqui, a gente não pega o jornal para pregar para vocês sobre as atualidades, sobre as notícias do mundo, é porque ter Deus como vingador, me parece que é um problema muito maior do que qualquer guerra que possa vir a acontecer. Porque tudo que a guerra pode fazer é matar 7 bilhões de pessoas. É o máximo que uma guerra nuclear pode fazer. Tudo que uma guerra pode fazer é matar o meu corpo. Vocês lembram o que Jesus Cristo falou? Quanto a quem temer? Jesus, em Lucas 12, versículos 4 e 5, ele diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Esta é a importância da nossa pureza. Eu creio que Jesus, em amor, nos chamou de amigos, no tom que é visto na carta de Paulo, de encorajamento, nos dá um aviso: lute pela santidade, pela santificação do seu coração, dos seus desejos e dos seus pensamentos. Mas aí, peraí, porque eu já acreditei em Cristo, eu já sou salvo. Eu já sou salvo. Você está falando que eu posso perder a minha salvação? Você está falando que eu fui salvo? Eu já confiei em Cristo, Ele me salvou, mas aí agora eu tenho que continuar por obras? Não, mas é uma pergunta boa. É uma pergunta boa. E eu estou feliz que você tenha perguntado isso essa noite. Porque eu acho que é uma objeção válida, estou vendo o que vocês estão pensando. Então, quer dizer que eu tenho que obedecer para ser salvo? A resposta curta é que você obedece porque você é salvo. Porque Deus nos salvou, nós obedecemos. É difícil, é dolorido. Mas por que Paulo fala, Timóteo, combata o bom combate da fé? Irmãos, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Deus nos salvou, agora falando de Efésios, de Tiago, agora falando de Efésios, Deus nos salvou para que andássemos nas suas boas obras. Quais são as boas obras? Aquilo para qual Ele nos chamou, a santidade e não desejo de lascívia, ou a impureza. Deus nos chamou para a santidade, e é nela que andamos. A fé que salva do inferno é a mesma fé que luta dia após dia pela santidade do seu coração e do seu pensamento. Não são coisas distintas. Aonde você começou a carreira pela fé, e agora eu estou mencionando um pouquinho da ideia de Gálatas, onde você começa pela fé,
E aí então depois você continua a sua caminhada cristã por obras, onde você tem que lutar por isso, mas não tem nada a ver com a fé. Onde você tem que obedecer, mas não tem nada a ver com fé. Não! A mesma fé que Deus lhe deu, a mesma fé que Deus lhe deu é a fé que Ele carrega na caminhada cristã. Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê, Paulo? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso não era verdade quando você se converteu e agora mudou, é mentira. Isso não era uma verdade que ficou no passado, isso é uma verdade da vida do crente todos os dias. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê em Deus. Hoje, você continua progredindo na sua salvação, na sua santificação, cada vez mais. Ou você está vivendo de uma oração que você fez um dia, que um pastor fez um apelo num acampamento de jovens. E a sua vida hoje não respeita o próximo, o objeto dos seus desejos, e a sua vida hoje não honra e respeita a Deus, mas ela desconsidera e ignora a Deus. Qual realidade você está vivendo? A fé que justifica é a fé que santifica. E é a fé que nos leva a ser glorificados um dia. É a mesma fé. A única batalha que nós temos é a batalha da fé. É a única batalha que nós lutamos. O combate que nós combatemos é o combate da fé. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho que traz consigo obediência. Deus não moeu o seu filho como um pedaço de carne num açougue, naquela cruz, para salvar os seus eleitos, para que eles andassem por essa terra como aqueles que não conhecem a Deus. Deus salvou por completo, inclusive do poder do pecado, não só da punição do pecado, mas do poder do pecado. É o Evangelho de Romanos 6, onde fala que o pecado não tem mais poder sobre você, porque não estás mais sob a lei, mas estás debaixo da graça. Romanos 6, 14. O Evangelho de Jesus Cristo te livra da punição do pecado e te livra da prisão do pecado nessa vida. Conhecerás a verdade vos libertará. Vocês são libertos em nome de Jesus. Este é o Evangelho da graça que lhe concede a obediência, andar nos seus desígnios. Lembra da promessa da nova aliança? Eu removerei o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. E causarei com que eles sejam cuidadosos para caminhar nos meus estatutos. Deus não estava brincando, não era mentira. O crente é cuidadoso para caminhar nos estatutos de Deus. Esse é o Evangelho da graça, que é o Evangelho da obediência. Graça maravilhosa, graça soberana. Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Esta é a demanda e esse é o dom de Deus. Não se esqueça, não pense só na demanda. Lembrem-se que Deus em Cristo Jesus concede aquilo que Ele pede de você. Pelo seu Santo Espírito, Ele concede essas coisas para você. O nosso texto de hoje fala, se você desconsidera essas coisas, você rejeita essas coisas, você rejeita a Deus, não ao homem, mas a Deus que lhes dá, no presente, que lhes dá o seu Espírito. Deus nos dá o Espírito para que possamos caminhar em obediência. Você não está sozinho na batalha da fé, mas Cristo está em você e por você, através do seu Santo Espírito. A batalha contra a lascívia é a batalha contra a incredulidade, ou a falta de fé. Essa é a batalha
Existem coisas práticas que nós todos podemos fazer, mas a batalha real se encontra no âmbito da fé. Eu creio em Deus, que Ele é supremo. Eu creio em Deus, que tudo que Ele tem é superior a todas as ofertas que esse mundo pode me dar. Eu creio que Ele de fato vai me dar uma satisfação maior e mais plena do que qualquer coisa que eu possa desejar neste mundo. Aí é que está a batalha contra a lascívia. Aí depois disso podem vir estratégias. Quanto a esta batalha, a outra coisa que eu quero falar, e eu já estou quase terminando, é o conhecimento de Deus. No versículo 5, Paulo diz, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Você vê a implicação nesse versículo? A raiz da lascívia é não conhecer a Deus. Quanto mais você age de forma que dá vazão a esses desejos e pensamentos, mais você demonstra que não conhece a Deus, ou que está agindo como se Deus não existisse. Lembra que a lascívia desconsidera a Deus? A raiz da lascívia é não conhecer a Deus, é viver como se Ele não existisse. É agir como se Ele não existisse. Não. Agora, Paulo não quer dizer o simples conhecimento de Deus. Existem muitas pessoas que conhecem a Deus, conhecem no sentido de ter informações sobre Deus, mas não é essa a ideia. Você lembra em Marcos, comecinho do Evangelho de Marcos, versículo 24 do capítulo 1, Jesus está quase expulsando um demônio, e aí esse demônio nessa hora vira e fala, bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Em Tiago também, ele fala, você acredita que Deus é um? Faz bem, porque até os demônios creem e estremecem. O diabo e os seus minions têm um conhecimento profundo e preciso de quem é Jesus e de quem é Deus. Porém, eles não o conhecem como seu objeto de fé, como seu redentor, que os ama e que os transforma e que os limpa e que os perdoa. Eles não o conhecem dessa maneira. O conhecimento que Paulo está falando é o conhecimento de Deus escrito em 2 Coríntios capítulo 4, que diz assim, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Iluminação do conhecimento da glória de Deus, que é o seu caráter sendo feito público, as suas excelências e a sua beleza, visível, a glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Esse conhecimento lhes falta. Ao nos comportar com a lascívia, correndo solta em nossas vidas, demonstramos que precisamos deste conhecimento. Esse assunto é tão sério que Jesus Cristo nos fala, se a tua mão te escandalizar, corta a mão fora. Se o teu olho te escandalizar, arranca o teu olho. De maneira metafórica, tá? Porque é melhor ser salvo sem um olho ou um braço, do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Esta é a seriedade com a qual o Senhor Jesus trata deste assunto. Nós faríamos bem se tratássemos deste assunto desta maneira, com a mesma seriedade também. Esse conhecimento é tão real, tão precioso, tão gratificante para a minha alma, para a sua alma, que qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer emoção, qualquer vício que ameaça esse conhecimento e esse relacionamento com esse Deus, deve ser atacado com todo o zelo espiritual que existe em nossos corações. Guerra declarada a qualquer tipo de pensamento impuro na vida do crente. Lembre-se, os puros são os abençoados que verão a Deus. A maneira de lutar contra esse monstro não são, em primeiro lugar, os pontos estratégicos.
mas é alimentar o conhecimento de Deus, alimentar a fé com o conhecimento de Deus, que nos traz aos nossos meios da graça, que são meditar na palavra de dia e de noite, vir aos cultos, servir os irmãos, amar os irmãos, estarmos juntos na comunhão dos irmãos, sim, ler a Bíblia, ouvir a pregação, estudar a palavra, orar de dia e de noite, incessantemente, como esta carta nos vai falar. Esses são os meios da graça, é assim que a sua fé é fortalecida, e é assim que você conhece a Deus mais profundamente, cada dia, assim que você, progredindo na santificação cada vez mais, conhece a Deus, e ao conhecer a Deus, esse desejo é podado, e a cada momento, quando ele tenta se alastrar de maneira pecaminosa, esse conhecimento de Deus põe limites, e toma conta da sua vida. Não permite que esses desejos se alastrem como fogo selvagem, queimando e destruindo tudo por onde passa, desrespeitando a Deus e desonrando o objeto dos seus desejos. Você conhece a Deus dessa maneira essa noite? Você cresce semana após semana após semana no conhecimento da grandeza e da beleza de Deus? Você medita na sua palavra de dia e de noite, como diz o Salmo de número 1. Você reflete a imagem de Jesus Cristo nos evangelhos na sua vida, no seu dia a dia. Você enxerga todo este mundo como a criação de Deus, e todos os eventos e todos os fatos, tudo aquilo que acontece como criação de Deus dentro da sua soberania, cooperando com tudo para o bem daqueles que o amam. Você enxerga essas coisas, a beleza de Deus, até em meio às suas lágrimas e seus anseios não cumpridos. Você lê livros sólidos sobre o caráter de Jesus Cristo e sobre os caminhos de Jesus Cristo. Você ora por um coração sensível que anseia pela revelação da glória de Cristo. Quantas vezes você já orou, irmão, eu quero que você ore por mim, para que eu veja a glória de Deus na minha vida. Eu quero ficar estarrecido com a beleza de Cristo. Eu quero ter esse anseio infindável pela sabedoria de Cristo em minha vida. É para essas coisas que eu te chamo essa noite. Para uma vida de santificação e não de impureza. Para uma vida de conhecimento de Deus na cabeça, no coração e nos seus pés e mãos. No seu corpo, o conhecimento de Deus, e Deus sendo honrado, a sua fé alimentada, e você crescendo a cada dia no conhecimento, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso pastor, o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Esse é o desejo dele para você essa noite. Que você o conheça, e que você seja fortalecido, e que esses pensamentos sejam cativos em Cristo dentro de você, e não tenham controle sobre você, mas você seja liberto da prisão do pecado, do poder do pecado, e possa viver em obediência, com alegria e júbilo. Amém?